Estou de volta e hoje eu vou te contar tudo que não te revelaram, tudo que não te informaram sobre concursos de cartório. Sim, a verdade será revelada. Quais são as fases do concurso de cartório? Quanto ganha um tabelião? Quanto ganha um registrador? Tem prova oral? Tem prova subjetiva? Como funciona esse tal concurso de cartório? Na verdade, algumas pessoas estão chegando aqui e com certeza estão pensando, como assim? Paulo, o quê? Como assim? Concurso de cartório? Não, na verdade, o João, que é meu amigo, ganhou o cartório do pai dele. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, não é mais assim que acontece. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou tabelião e também sou registrador e eu não ganhei de presente o cartório do meu pai. Na verdade, eu tive que batalhar, eu tive que estudar bastante para hoje ser titular de cartório. Já passei 14 vezes na primeira fase desse concurso e hoje eu estou aqui para esclarecer você sobre verdades que não te contaram sobre o concurso de cartório. Bom, o primeiro mito que eu quero quebrar aqui é que sim, já acontecem muitos concursos de cartório na atualidade. Ó, só de 2014 para cá, de 2013 para cá, de quando eu comecei a fazer concurso de cartório, nós já tivemos mais de 20. Só para te dar alguns números, tá? Olha só, se você pensar ali de 2014 até 2019, nós tivemos concurso no Sergipe, São Paulo, Bahia, Paraná, previsão de concurso em Tocantins, concurso no Amazonas, vários concursos, pelo menos uns 5 concursos em Minas Gerais de 2014 para cá, concurso no Pará, concurso em previsão de concurso em Alagoas, Rio Grande do Sul, Pará, Rio Grande do Sul inclusive 2 vezes, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul de novo, enfim, concurso do Distrito Federal 2 vezes nesse prazo, enfim, mais de 20 concursos só nos últimos 5, 6 anos. Então, ó, essa é a primeira verdade que não te contaram. Atualmente são feitos são feitos inúmeros concursos de cartório. Cada tribunal de justiça realiza o seu concurso. Não é um concurso federal. O Tribunal de Justiça da Bahia faz o concurso para você se tornar titular de cartório na Bahia. O Tribunal de Justiça do Paraná faz o concurso para você se tornar titular de cartório lá naquele estado. O Tribunal de Justiça de São Paulo faz o concurso para você se tornar titular de cartório, tabelião ou registrador no estado de São Paulo. Se ligou? Tem estados que fazem mais, com mais regularidade, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso de São Paulo. Tem estados que fazem menos, mas estão fazendo, como eu te disse, volto a repetir, amigão, são mais de 20 concursos só nos últimos 20 anos, nos últimos 6 anos. Então, sim, vale a pena fazer concurso de cartório e você está tendo aí uma média de 4, 5 concursos de cartório por ano. Ó, só em 2020 eu tô prevendo que nós vamos ter pelo menos uns 3, 4, sei lá, 6 concursos em 2020. Só para você ter uma ideia, nós vamos ter seguramente o concurso de São Paulo, nós vamos ter o concurso do Mato Grosso do Sul, nós vamos ter muito provavelmente o concurso do estado de Goiás, nós vamos ter novamente a primeira fase de Santa Catarina, a primeira fase de Alagoas, nós vamos ter concurso em Minas Gerais. Então, 2020, aliás, promete, na minha opinião, ser um ano dourado, um ano excepcional para você começar a buscar o seu sonho de ser tabelião ou registrador. Mas enfim, como é que funciona então, Paulo, esse concurso? Não é um bicho de 7 cabeças, não? Ó, a verdade é que eu comecei a fazer vídeos mostrando para as pessoas como é o concurso de cartório, já tem cerca de 3 anos e são mais de 1000 vídeos no meu canal do YouTube falando sobre esse concurso. Alguns até brincam dizendo, Paulo, você literalmente abriu meus olhos para esse concurso, você quebrou a caixa preta. Nunca teve caixa preta, mas assim, o pessoal brinca com isso, né? A gente trouxe muitos esclarecimentos e eu quero trazer em alguns minutos aqui mais esclarecimentos, principalmente para você que está começando agora e está pensando em se tornar tabelião ou registrador. Tudo bem, vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui uma base de como acontece o concurso de cartório em praticamente todos os estados. Eu vou utilizar aqui o edital do concurso para cartório do Mato Grosso do Sul, mas entenda que essa é a base de
90% dos concursos de cartório. É geralmente assim que acontece. Então você vai pensar assim, ó, para ser bem básico, para ser bem enxuto, para ser bem direto. Presta atenção comigo, ó. Prova mesmo, aquilo que eu sei que considera prova, você vai ter 3. Você vai ter uma de marcar X ou de preencher bolinhas, se você prefere chamar assim. Você vai ter uma prova de escrever, a famosa prova escrita e prática. E você vai ter uma prova onde você vai ter que responder perguntas, tá bom? A famosa prova oral. Então, prova mesmo, falando assim de forma bem tranquila, você tem 3. Prova objetiva, prova de escrever e prova de responder perguntas, famosa prova oral. Perfeito? Tudo bem, essas provas acontecem em momentos distintos. Eu sei que você que já fez concurso, por exemplo, para a AGU, já teve momentos de você fazer, ou então concurso para delegado, de você fazer a prova objetiva e a prova de escrever no mesmo dia, ou um dia depois do outro. Concurso de cartório não, primeira fase, marcar bolinha num dia, segunda fase é em outro, terceira fase é em outro. Terceira fase, ou prova oral, melhor dizendo. Tudo bem, mas assim, eu falei de forma simples, mas se eu quiser mostrar com detalhes mesmo, eu vou pegar aqui o concurso do Mato Grosso do Sul para você ter uma ideia, tá bom? Olha só, você primeiro vai ter a famosa inscrição preliminar, onde você vai ter que pagar o boletinho para você, o boletinho para você participar do concurso. As inscrições do concurso de cartório, elas variam entre 200 e 400 reais, tá? Entre 200 e 400 reais. Geralmente esse é o valor. E eu vou avisando para você, vale muito a pena você pagar esse boleto. Pode ser o boleto da sua vida. Tudo bem. Bom, aí você, depois da inscriçãozinha, você vai ter uma prova objetiva, que, como eu disse, é a prova de marcar X. Essa prova, pessoal, é uma prova eliminatória, tá? É a prova que vai decidir quantas pessoas vão para a segunda fase. E geralmente no concurso de cartório é assim, se você tem 10 vagas, se você tem 10 cartórios livres, 10 cartórios disponíveis para serem disputados no concurso, você vai levar para a segunda fase, que é a prova de escrever, você vai levar 8 vezes o número de vagas. Então, se tem 10 cartórios livres, vão 80 pessoas para a segunda fase. Então, olha que maravilha, quando você tem 100 vagas, você leva 800 pessoas para a segunda fase, o que te dá a chance de, mesmo começando, já entrar para disputar um cartório, já que você pode, lá na segunda fase, melhorar a sua posição. Porque uma coisa que você talvez não saiba é que a primeira fase, ela é só eliminatória, ela não é classificatória. Você vai para a segunda fase, inclusive o terceiro passo aqui seria a segunda fase, inscrição preliminar, lembra? Pagou o boletinho, depois você correu lá e fez a sua prova de marcar X. Se você se classificou dentro do número de vagas, 8 vezes o número das vagas oferecidas, você vai fazer sua prova escrita e prática. Ah, essa sim vai ser eliminatória e classificatória. Você tem que tirar pelo menos 5, tá bom? E essa é classificatória. A primeira fase acontece o seguinte, você foi lá e tirou 90, você foi o primeiro colocado, tirou foto, o cursinho anunciou, que o CPM Concursos anunciou que você é o primeiro colocado, aquela coisa toda, aquela pompa, vale nada. Vale nada. Quando chega na segunda fase, tá tudo zerado. Se eu fiquei em 800 e você ficou em primeiro lugar na primeira fase, mas eu tirei 9 na segunda fase, você tirou 8, pronto, eu estou na sua frente. Se ligou? Então, você tem que ficar muito atento nessa segunda fase do concurso, tá? Que é a prova escrita e prática, eliminatória e classificatória. Essa sim. Lembrando que essa prova, de regra, ela vale 4, ela tem peso 4. Então, se você tirou 8, na verdade, você multiplica por 4, 32. Se você tirou 10, na verdade, multiplica por 4, você vai somar 40. Então, se você tira 8 e eu tiro 9, veja, você fez 32 pontos, eu fiz 36. A distância não é tão pequena como você acha, de apenas um ponto. Na verdade, nós estamos aí a 4 pontos de diferença por conta do multiplicador. Tudo bem. Fez a segunda fase, tirou pelo menos 5, você vai passar para a próxima fase. E não é a prova oral. Não é a prova oral. De regra, ó, inclusive estou usando como base aqui o concurso para cartório do Mato Grosso do Sul, você vai para a fase que a gente chama de inscrição definitiva.
Essa é uma fase que eu nem citei dentro daquelas 3 básicas do início desse vídeo, mas é uma fase extremamente complicada. Ou pelo menos, como eu gosto de dizer, extremamente desafiadora. Porque aqui você pode se preparar que você vai separar aí entre 40 e 60 páginas de documento. Você vai tirar todas, rapaz, você vai tirar praticamente todas as certidões que você não tirou na vida. Você vai fazer exame de sangue, eu tô falando sério. Você vai fazer, geralmente, exame psiquiátrico, exame de sanidade física, exame psiquiátrico, exame psicológico, exame psiquiátrico, exame de sanidade física. Meu Deus! Além disso, você vai fazer uma porrada de exames, pode separar um dinheirinho aí bem bacana para você fazer esses exames. Você vai pegar todas as certidões, repito, que você não tirou da vida, certidão do TRE, certidão da Justiça Militar, certidão do 1º grau do tribunal, certidão do 2º grau, certidão do TRF, primeira instância, 2ª instância. Cara, é muita certidão, você tem que entrar no edital para ver, mas se prepara, porque geralmente o meu calhamaço de documento dá mais de 60 páginas nessa chamada fase da inscrição definitiva. Sim, antes mesmo de você fazer prova oral, você já vai ter entregue, você já vai ter gasto com atestado psiquiátrico, geralmente os R$400, atestado de sanidade física, geralmente os R$200, atestado psicológico, geralmente mais os R$200, você já vai ter feito um monte de exames, você já vai ter tirado uma porrada de certidões e você ainda não terá feito a prova oral. É isso mesmo. Tudo bem. Se você conseguir passar nessa fase, e eu já adianto que 10 a 20% da galera reprova nessa fase. Por que reprova, Paulo? Porque não monta a documentação direito. Às vezes não é nem por falta de boa vontade, é falta de experiência. Tem que ter experiência, tem que ter muita dedicação, geralmente juntar mais umas 2 ou 3 pessoas para ver se você não esqueceu nada. Tem que ter muita inteligência nessa fase. Tudo bem, aí você vai para a prova oral, literalmente pergunta e resposta mesmo. A prova oral de concurso para cartório tem situações onde 3 examinadores, geralmente são 3 examinadores, cada um tem o seu tempo para fazer a pergunta para você. Se você pega, por exemplo, uma banca como a IES, que é bem tradicional no concurso de cartório, você vai ser examinado pelo examinador A, depois você passa por B, depois você passa por C. Se você vai para uma banca, por exemplo, como o CESP, aí os 3 examinadores vão ficar de olho em você, sendo que cada um pergunta a seu tempo, como na IESES, só que os 3 estão te observando, diferentemente da IESES, que acaba usando o examinador 1, 2 e 3 para perguntar para 3 pessoas ao mesmo tempo. Então o examinador 2, ele geralmente não visualiza o que você respondeu para o examinador 1. No CESP não, são os 3 olhando para sua cara. Tudo bem, então chegamos na prova oral, legal. A prova oral vale 10 pontos e ela também multiplica por 4. Então você tirou 10 na prova oral, vezes 4, então você está aí agora com 40 pontos. Então vamos imaginar assim, você tirou 10 na prova subjetiva, que é a prova escrita e prática, você tirou 10 na prova subjetiva, vezes 4, 40. Você tirou 10 na prova oral, vezes 4, 40. Você somou 80 pontos. Você pode somar 100 pontos, mas até agora você só somou o quê? 80, porque agora vem a última fase, que é a fase de títulos. A fase de apresentação de títulos é extremamente importante no concurso de cartório, porque ela vale 20 pontos. Então, você vai agora analisar o quê? Se você tem pós-graduação, se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você participou de 3 eleições, se você foi conciliador jurídico voluntário, se você advogou durante 3 anos, se você é professor que entrou através de processo de seleção ou não, se você foi professor durante 5 anos, enfim, você vai juntar tudo aquilo que o edital fala que vale como títulos, e se você conseguir somar tudo que está lá, você vai somar 10 pontos. Aí multiplica por 2, porque a fase de títulos é assim. Se você apresenta, eu, por exemplo, 3 anos de advocacia, então eu junto lá, vale 2 pontos, só que multiplica por 2, na verdade eu tenho 4 pontos. Se você não somou nada, você já fica 4 pontos atrás de mim. Entende? Então, na fase de títulos, às vezes, eu consigo passar você que foi melhor do que eu na prova oral e na prova subjetiva, porque geralmente, sei lá, eu tenho 5 pontos de título, vezes 2, 10. Então, olha que maravilha. Você que tirou nota melhor do que eu na prova subjetiva, na prova oral, acaba sendo ultrapassado, isso acontece demais. Então, no concurso de cartório, você vai ter que somar isso. Você vai ter que somar a combinação da segunda fase, que é a prova escrita,
da prova oral, pergunta e resposta, e a fase de títulos. Então, 40 pontos na prova subjetiva, 40 pontos na prova oral e 20 pontos na prova de títulos. Perfeito? O somatório disso é que acaba determinando quem é o primeiro colocado. Se ligou no movimento? É assim que funciona. Tudo bem. Legal. Aí, Paulo, qual que é a fase mais importante do concurso? Olha, todas as fases são importantes. Se você não, apesar da primeira fase ser uma fase apenas eliminatória e não classificatória, se você não passar para a segunda fase, não tem como você disputar. Por exemplo, uma das 14 primeiras fases que eu passei foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro teve uma das primeiras fases mais difíceis dos últimos anos. Então, se você não vai para a segunda fase, mesmo que você tenha 10 pontos de título, não valeu nada. Outra primeira fase que eu passei que foi muito arrepiante foi a primeira fase de Minas Gerais do ano de 2019. Pra você ter uma ideia, sei lá, tinha 4 mil candidatos, mais de 5 mil candidatos inscritos para a primeira fase e menos de 300, apenas 292 passaram. Porque o concurso de Minas Gerais, ele pega a primeira fase do concurso e divide 10 matérias em 7 grupos, onde você tem que fazer 50% em cada. Ainda bem que é só em Minas Gerais, porque senão geraria uma reprovação em massa na primeira fase desse concurso. Então, o que acontece? A primeira fase é importante. Agora, se você perguntar para mim qual eu acho a fase mais importante, tirando títulos, que é importante, eu diria que seria a segunda fase. Segunda fase você tem que ter um foco absurdo, absoluto, porque literalmente é ali onde as pessoas que tiram 9,5, 9,75, elas ficam praticamente isoladas nessa situação, na maioria dos casos, enquanto que na prova oral, às vezes você tem muitos 9,5. Na prova subjetiva, dificilmente você tem isso. Então você tem lá um cara às vezes com 10, um com 9,5, ou então 3 com 9,5, 5 com 9, 10 com 9, mas você não tem uma multidão de pessoas assim. Então, segunda fase, sem dúvida alguma, você tem que ter muita atenção. Prova oral também, Paulo, toda fase você tem que prestar atenção, mas eu diria que o divisor de água, sem dúvida alguma, é a segunda fase. Para não considerar a fase de títulos, né? Porque fase de títulos, lógico, se o cara tem muitos títulos, ele acaba ultrapassando mesmo que foi muito bem na segunda fase e na prova oral. Paulo, com quantos pontos de título eu já me torno competitivo? Ora, geralmente o pessoal fala que o concurso de cartório é sempre definido na fase de títulos. Isso não é verdade. Nós temos, por exemplo, no Distrito Federal, exemplo de uma amiga que figurou entre os primeiros colocados e assumiu um registro de imóveis com apenas 1,5 ponto de títulos, outro com 2 pontos de título, pegaram cartórios extremamente rentáveis, perfeito? Então, assim, é sem dúvida alguma importante você trilhar o caminho de construir títulos quando você faz um curso de cartório, mas é uma mentira dizer que somente com 5, 10 pontos de título você pode pegar um cartório rentável ou que você pode ser tabelião ou registrador. Outra coisa interessante é você entrar, você passar no concurso, assumir um cartório, mesmo que não seja o mais rentável, porque depois você vai entender o seguinte, o concurso de cartório, ele, se sair 100 vagas, você tem que entender que 1/3 dessas vagas é para quem já é dono de cartório titular. Essa expressão não é muito certa, mas é só para você entender, tá? 1/3 das vagas é para quem já é titular de cartório há mais de 2 anos, naquele estado que está oferecendo o concurso, e o resto das vagas, 2/3, para quem preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 8.935. Para você ser tabelião, você tem que ter, eu digo, diploma na Coca que Cocô, diploma de bacharel em Direito, ou pelo menos 10 anos sendo titular de cartório, na nacionalidade brasileira ou condição de português equiparado, passar em concurso público, você tem que ter CAD, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares e conduta condigna. Então, 1/3 das vagas para quem já é titular de cartório há mais de 2 anos, 2/3 para quem preenche esses requisitos que eu acabei de falar para você, mas ainda não é titular de cartório. Tudo bem? Tudo bem. Então, você entrou no concurso, depois você pode melhorar a sua serventia disputando apenas entre quem já é titular de cartório, o que sem dúvida alguma diminui a dificuldade para você pegar o cartório que talvez seja onde você quer ou que fature aquilo que você entende que gostaria. Paulo, como é que funciona o pagamento? Como é que tabelião recebe registrador? Bom, de uma maneira bem simples, bem tranquila, você tem que pensar
no cartório como se fosse um supermercado, como se fosse uma padaria. Me desculpe os amigos tabeliães, registradores, me desculpe aí o nosso presidente do IRIB, Sérgio Giacomino, uma pessoa sensacional que eu admiro bastante. Me desculpe uma pessoa tão gabaritada como Isaías Gomes Ferro de São Paulo, que me ensinou bastante quando eu virei registrador de imóveis. Mas assim, de modo simples, só para o leigo entender, é como se fosse um mercado, tá? Então, você tem que pensar o seguinte, como é que os tabeliães e registradores acabam chegando ao que eles ganham? É através do pagamento dos emolumentos, tá? Então, entra um determinado valor de emolumentos no cartório, que você já viu, né? Quando você vai ao cartório, você vai reconhecer firma, você vai autenticar cópia, você vai fazer uma escritura e você paga um valor. Agora, longe de imaginar que todo aquele valor que você paga no cartório vai para o bolso do tabelião, para o bolso do Paulo Machado, tá? Não se engane, não se engane. Porque até chegar aqui, meu amigo, no meu bolso, nós vamos pagar uma taxa de fiscalização, que geralmente existe, para o Poder Judiciário. Então, um dos primeiros lugares para onde vai aquele dinheiro que você paga no cartório. Gente, é muita gente que acha que é só o tabelião, né? Não, meu amigo, é muita gente. Então, nós vamos pagar uma taxa de fiscalização para o Poder Judiciário, que vai variar de estado para estado. Além disso, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos ter que pagar todos os funcionários do cartório, além de pagar todos aqueles funcionários do cartório que você sempre observa, nós vamos ter que pagar toda a manutenção do cartório, sistema de computação, folha, papel, limpeza, enfim, tudo aquilo que você sabe que é necessário para funcionar a máquina. Aí depois de você pagar tudo isso, pagar inclusive o sistema que é prestado para o cartório, nós também vamos precisar pagar imposto de renda, tá? Achando que tabelião e registrador não paga imposto de renda, não? Paga imposto de renda, meu amigo, 27,5%, pelo menos na data de hoje. E depois de pagar todos os direitos trabalhistas de quem trabalha no cartório, depois de pagar a taxa para o Poder Judiciário, depois de contribuir para fundo de registro civil, fundo da Defensoria Pública, fundo da Procuradoria em alguns estados, depois de contribuir para vários fundos, e tudo isso que eu falei, imposto de renda, aí que vem o valor do tabelião e do registrador. Aí pode variar bastante, tá? Aí pode variar bastante. Você vai ter alguns cartórios em capitais que faturam um pouco mais, alguns cartórios no interior que faturam um pouco menos, ou de repente o cartório está no interior, mas fatura de forma interessante por conta de algumas empresas, de algumas indústrias que tem ali no interior. Então, assim, vai variar de um local para outro, tá? Existe uma variação muito grande, por isso que eu até brinquei falando aí de mercado, de padaria, porque realmente existe uma variação, não é um valor fixo. Literalmente, o tabelião registrador, ele é um empreendedor, tem mês que ele vai faturar mais, tem mês que ele vai faturar menos, mas a grande verdade é que, além de pensar no dinheiro, você tem que pensar no excelente trabalho que nós devemos prestar para a população. Afinal de contas, nós que chegamos agora nos concursos de cartório, estamos buscando agregar com as pessoas que já eram titulares de cartório antes de nós para prestar um serviço melhor, um serviço atualizado, um serviço informatizado, um serviço que seja muito rápido e não visto como burocrático. É o que eu busco no nosso cartório, é o que os amigos que produzem vídeos para as redes sociais, os amigos que buscam informatizar os seus cartórios querem para a sociedade brasileira. Um serviço mais ágil, um serviço que desburocratize. Ok? Se ligou no movimento? Outra coisa interessante é o seguinte, que eu posso informar para você. Se você vai fazer concurso de cartório, quero dizer para você que nós do CPM Concursos temos cursos preparatórios para a primeira fase, que é a prova, como eu disse, de marca X, para a segunda fase e também para a prova oral. Inclusive, nós auxiliamos também nossos alunos, sempre que podemos, para a construção dos documentos que são necessários ali na inscrição definitiva. Nós orientamos sobre prova de títulos. Estou sempre passando por aqui para esclarecer sobre isso. Você vai ter alguns vídeos mais esclarecedores no nosso canal do YouTube e centenas de vídeos gratuitos onde eu estou resolvendo exercícios
Então fica muito presente para isso. Ó, para a primeira fase, para você ter uma ideia, nós temos um curso que é líder em aprovação para concurso de cartório no Brasil, que é o Máquina da primeira fase de concurso para cartório, dentre outros que nós temos também para a primeira fase, como as nossas revisões que sempre acontecem uma semana antes do concurso daquele estado. Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós vamos ter uma semana de aula para aquele estado. Então, se sair Maranhão, uma semana de aula também na véspera, lá no estado, resolvendo bastante exercícios. Para a segunda fase, nós temos um curso chamado Fórmula da Segunda Fase de Concurso para Cartório, também líder em aprovação na segunda fase. E para a prova oral, nós temos um curso chamado Segredos da Prova Oral. Olha, pessoal, juízes federais, juízes estaduais, promotores, procuradores, delegados, advogados, todos têm feito os nossos cursos e, graças a Deus, nós temos conseguido contribuir com a aprovação de muitas pessoas, de transformar várias vidas através da educação, porque esse é o objetivo do CPM Concursos, por isso que eu estou aparecendo aqui hoje. Eu sou CEO do CPM Concursos e, como exemplo, eu posso citar aqui o Gabriel Abad, foi nosso aluno, com muito orgulho, primeiro colocado em 2019 no concurso para cartório do Distrito Federal, pelo menos antes da análise dos títulos, primeiro colocado, se você fizer a junção das notas da segunda fase e da prova oral, como nós frisamos aqui durante a explicação desse vídeo. Então, aqui embaixo eu vou deixar um link com a explicação dos nossos cursos para a primeira fase, para a segunda fase, para a prova oral, dos nossos links gratuitos. Aqui embaixo você pode se cadastrar para receber notícias do nosso site, para receber cursos gratuitos. Tem curso gratuito para a primeira fase, tem curso gratuito para a segunda fase. Então assim, seja gratuitamente, seja de forma onerosa, você tem como ter acesso aos nossos conteúdos. Nós somos um curso extremamente focado no concurso de cartório, o curso que mais tem levado revisões para a primeira fase nos últimos 6 anos de concurso para cartório, e o nosso objetivo é transformar você através da educação que a gente fornece por aqui. Beijo no coração, como eu sempre digo, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Siga-nos no Instagram, siga-nos também todas as redes sociais que vai ter muito conteúdo para transformar você. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá!